Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje nós finalmente vamos iniciar aquela série que nós já vimos prometendo para vocês aqui no canal sobre videoaulas de inglês e dicas sobre essa matéria. Como vocês devem saber, eu sou apaixonado por estudar línguas e inglês é a que eu mais gosto, sem dúvida. E além disso, muitos de vocês, nossos seguidores, nos mandam mensagem falando que tem dificuldade com o inglês ou que nunca tiveram chance de estudar seriamente essa matéria e por causa disso tem alguma preocupação, ou por causa do vestibular, ou porque eles gostariam de aprender para levar para a vida, para carreira, enfim, por um monte de motivo. Por causa disso, eu e a Bianca pensamos que poderia ser interessante nós compartilharmos um pouco da experiência que a gente tem com o inglês, dar algumas dicas de estudo, mostrar como usá-lo de maneira funcional. E o intuito é fazer vídeos de vários tipos, de vários níveis, então a gente quer fazer tanto vídeos voltados à gramática, outros vídeos voltados ao vocabulário e outros voltados à resolução de prova, como é o caso do vídeo de hoje. Como muitos de vocês são vestibulandos, a gente pensou que uma boa maneira de iniciar essa série seria resolver questões de vestibular de inglês, e hoje eu tô aqui com a FUVEST 2017 primeira fase, então é super recente essa prova, aconteceu ano passado, então a gente vai fazer a resolução dessa prova hoje. Então eu só queria fazer um comentário de que, como esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo desse tipo de resolução, eu ainda não tenho um estilo totalmente definido, então eu vou testar algumas coisas e vamos ver se vai dar certo. O jeito que eu pensei é que eu vou fazer bem detalhadamente, então vou fazer tanto a leitura do texto quanto comentários sobre vocabulário, gramática e resolver as questões em si. Mas se você não quiser ver o vídeo inteiro, eu vou colocar anotações de tempo na descrição para você pular para a parte que te interessar. Então, se você quiser ver a tradução do texto, você coloca lá na anotação que tiver esse tempo. Se você quiser ver a resolução de alguma questão específica, você vai lá para aquela marcação. Assim, todo mundo pode aproveitar o vídeo da maneira que quiser. Então, sem mais demoras, vamos para a resolução da prova. Então, agora, pessoal, estou compartilhando aqui a tela do meu computador e só para explicar um pouquinho como que eu vou estruturar essa resolução. Tem dois textos aqui, então primeiro eu vou ler um texto e traduzindo parágrafo por parágrafo. Depois de fazer essa tradução assim simples, eu vou voltar e apontar alguns pontos de vocabulário que eu achei interessante, alguns comentários sobre a gramática que tiver nesse texto. Depois a gente vai resolver as questões referentes ao primeiro texto. E depois que a gente acabar o primeiro texto, a gente faz a mesma coisa para o segundo texto. E como eu disse, vai ter a anotação dos tempos aqui nos comentários para vocês pularem para onde vocês quiserem no vídeo. Então agora falando da prova em si. Nos últimos anos a FUVEST tem colocado 5 questões de inglês. Aqui na prova que eu tô são as questões 19 até 23. E tem dois textos nela, então tem 3 questões para o primeiro texto e 2 questões referentes ao segundo texto. Sendo assim, vamos para a leitura do primeiro texto. Uma dica inicial que eu queria dar quando vocês forem resolver qualquer tipo de questão de interpretação, tanto em inglês quanto qualquer língua, é uma dica que vocês podem, primeiro de tudo, ver a fonte de onde foi tirado o texto. Então, se o texto foi tirado de uma fonte jornalística, é totalmente diferente a interpretação do que se ele for tirado de uma fonte mais literária, assim, uma coisa mais poética. No caso desse primeiro aqui, foi tirado do The New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, então a gente já pode esperar que vai ser uma matéria de cunho jornalístico, né, de informação mesmo, então não vai ser uma coisa poética, e a gente já vai preparar a nossa leitura para esse tipo de interpretação. Então vamos começar com o primeiro parágrafo. Plants not only remember when you touch them, but they can also make risky decisions that are as sophisticated as those made by humans, all without brains or complex nervous systems. Tradução pura desse parágrafo ficaria: as plantas não apenas se lembram quando nós as tocamos, mas elas também podem tomar decisões arriscadas que são tão sofisticadas quanto as feitas por humanos. Tudo isso sem cérebros ou sistemas nervosos complexos. Seguindo a leitura para o segundo parágrafo, então. Researchers show that when faced with the choice between a pot containing constant levels of nutrients or one with unpredictable levels, a plant will pick the mystery pot when conditions are sufficiently poor. E a tradução agora direta. Os pesquisadores mostraram que quando deparadas com uma escolha entre um vaso, um pote contendo níveis constantes de nutrientes ou um com níveis imprevisíveis, uma planta irá escolher o pote misterioso quando as condições forem suficientemente precárias, pobres. Então, dando continuação aqui, eu vou dividir esse parágrafo como é um pouco maior até
o ponto final aqui. In a set of experiments, Dr. Shemesh from Tel Hai College in Israel and Alex Kalsanik from Oxford University grew pea plants and split their roots between 2 pots. Em um grupo de experimentos, os pesquisadores cultivaram plantas de ervilha e dividiram suas raízes entre 2 potes. Agora, continuando a leitura em inglês, vamos até o próximo ponto. Both pots had the same amount of nutrients on average, but in one, the levels were constant, and in the other, they varied over time. Ambos os potes, os vasos, tinham a mesma quantidade de nutrientes na média, mas em um deles, os níveis eram constantes, e no outro, eles variavam ao longo do tempo. E para finalizar esse parágrafo, e agora continuando o restante do parágrafo, then, the researchers switched the conditions so that the average nutrients in both pots would be equally high or low, and asked, which pot would a plant prefer? E agora a tradução. Então os pesquisadores mudavam as condições de modo que a média dos nutrientes em ambos os potes, em ambos os vasos, ficassem igualmente altas ou baixas. Então eles perguntavam qual dos potes a planta iria preferir. E por fim, o último parágrafo, a conclusão. When nutrient levels were low, the plants laid more roots in the unpredictable pot. But when nutrients were abundant, they chose the one that always had the same amount. Então agora a última tradução. Quando os níveis de nutrientes estavam baixos, as plantas colocavam mais raízes no vaso imprevisível. E quando os nutrientes estavam abundantes, elas escolhiam o pote em que fosse constante, né? Sempre tivesse a mesma quantidade de nutrientes. Então essa foi a leitura e tradução do texto. É um texto relativamente curto, né? Mas vamos tentar destrinchar o máximo que a gente puder, parágrafo a parágrafo, e tentar entender melhor o que está querendo dizer, o que a gente pode ver do vocabulário, da gramática. O primeiro parágrafo eu achei que é bem tranquilo, em termos de vocabulário, não tem muita coisa que possa confundir o candidato, não tem nenhuma palavra super desconhecida, então eu só queria chamar a atenção para essa estrutura gramatical aqui, que é uma comparação de igualdade, né? Sempre que tiver esse as, um adjetivo e outro as, quer dizer que o que estiver vindo antes e o que estiver vindo depois são meio que em condições de estão meio que em condições de igualdade. Então, risk decisions that are as sophisticated as those made by humans, quer dizer que as decisões tomadas pelas plantas são tão sofisticadas quanto as tomadas pelos humanos. O que a gente não quer estar discutindo aqui se o texto está falando a verdade ou não, porque claramente não é, mas a gente está falando da gramática. Então, outro exemplo a gente poderia dar: John is as tall as Mark. John é tão alto quanto o Mark. Então é uma comparação, ele está comparando duas pessoas, 2 objetos, 2 termos, e está colocando em pé de igualdade. Então um é tanto quanto o outro. Essa é uma estrutura gramatical bem recorrente, assim, em todos os textos, bem usual, né? Então quem não conhece, né, quem não tem domínio, eu recomendo estudar, que vale a pena. Indo para o segundo parágrafo, não tem, de gramática não tem tanta coisa, mas tem algumas coisas de vocabulário que eu achei bem interessante aqui. Primeiro, essa palavra aqui, faced, vem do verbo to face, que seria encarar, se deparar com. Então os pesquisadores mostraram que quando as plantas se deparavam, então isso que quer dizer o verbo to face nesse contexto. Outra palavra que talvez cause um pouco de estranheza para algumas pessoas é essa daqui, unpredictable. Predictable seria sem o sem o n, seria previsível. E essa partícula aqui dá uma negação, então é imprevisível. Então eu acho isso um vocabulário bem interessante. Talvez não seja tão óbvio assim. Acho que é mais isso, né? Seria precário, pobre, e está se referindo aos nutrientes, né? As condições do solo em que as plantas foram plantadas. Então, seguindo o próximo parágrafo, vamos ver se tem alguma coisa. Primeiro, esse daqui, esse verbo grew, que é o passado de to grow. To grow, talvez vocês conheçam principalmente como crescer. Então, você fala grow up, quando você fala estou crescendo, enfim. Mas também pode ser usado como cultivar. Então, nesse caso, está usando como cultivou as plantas de ervilha.
Esse é um uso bem frequente também do verbo to grow. Quem não está habituado, eu acho legal dar uma olhada também. Talvez nesse parágrafo o que seja mais difícil também seja a compreensão do que está falando. Eu mesmo achei meio que mal escrito, eu acho que não está muito nítido o que aconteceu nesse experimento que o New York Times está descrevendo, mas basicamente o que aconteceu. Primeiro, os pesquisadores dividiram as plantas de ervilha em dois grandes grupos. Em um deles, os níveis de nutrientes permaneciam constantes e no outro eles variavam. Mas mesmo eles variando, se pegasse a média desses nutrientes, eles seriam a mesma média do grupo que permaneceu constante. Então, por exemplo, se no grupo em que os nutrientes permaneciam constantes, colocasse 1 kg de adubo por dia, então 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, é isso. Então, na média, no final das contas, vai ficar 1 kg por dia. E no outro grupo, se pegasse a média, também ia permanecer 1 kg por dia. Só que cada dia ia variar. Um ia ficar um pouquinho mais, outro ia ficar um pouquinho menos. Então, se em um dia colocassem meio quilo, no outro eles iam ter que colocar 1,5 kg para compensar. Daí no dia seguinte eles podiam colocar 1 kg e assim vai. Até que a média ficasse igual. E nisso os pesquisadores brincavam com as condições. Então de vez em quando eles deixavam a média de nutrientes bem baixa, e de vez em quando eles deixavam a média de nutrientes alta. E isso eles queriam ver o que ia acontecer com as plantas em cada um dos casos. E o resultado vem no último parágrafo, na conclusão do texto. E diz aqui que quando a média dos nutrientes era baixa, as plantas preferiam ir para o pote que tivesse a variância. E quando a média dos nutrientes era alta, elas preferiam ficar no pote que era constante. Então tá aí essa diferença de resultado. Então acho que é isso o texto. Acho que não tem muito mais o que destrinchar aqui. Então vamos fazer as questões, que agora já dá para fazer. Questão 19. Segundo uma das conclusões dos experimentos relatados no texto, as plantas de ervilha demonstraram sensibilidade aos gestos humanos agressivos. Tem nada a ver, né, pessoal? Aqui fala aqui no primeiro parágrafo que as plantas se lembram quando nós as tocamos, mas não fala nada de gesto humano agressivo, nada disso. Ter sistema nervoso complexo? Não, pelo contrário, né? Fala que elas conseguem tomar as decisões mesmo não tendo sistema nervoso. Graus distintos de tolerância à umidade do solo? Não fala nada disso no texto, nem cita umidade aqui no texto, então não dá pra gente colocar essa opção como verdadeira. D. Capacidade de escolhas adaptativas conforme o meio? E essa é a questão correta. É isso que está mostrando o texto, né? Que dependendo do meio, se é favorável, se é desfavorável, se os nutrientes variam ou não, a planta vai colocando mais raiz para um lado ou para o outro. E isso mostra que ela vai se adaptando. Então vamos ver só porque não é E. Comportamento previsível no processo de florescimento. Não fala nada de processo de florescimento no texto, então a gente também descarta e a resposta certa é a D mesmo, capacidade de escolhas adaptativas conforme o meio. Então, seguindo em frente, vamos para a questão 20. Conforme o texto, um dos elementos da metodologia empregada nos experimentos foi o número de mudas plantadas. Não fala nada de número de mudas, né? Fala só que dividiu em dois grupos. Opção B, a técnica de divisão de raízes. Essa é a alternativa correta, porque fala aqui no terceiro parágrafo que os pesquisadores plantaram as ervilhas e dividiram as raízes dele entre dois potes. Então aqui já está falando um pouquinho da metodologia. Vamos ver o restante das alternativas só para eliminar. A localização dos vasos na estufa? Nem cita estufa, a gente não sabe onde os vasos ficaram, né? Só fala dos vasos em si. A escolha da variedade de ervilha? Nenhum momento fala de espécie específica de ervilha, nada disso. Espaçamento da semente nos vasos? Também não tem menção disso no texto. Então a resposta certa fica realmente a técnica de divisão de raízes. Letra B. Questão 21. De acordo com os experimentos relatados no texto, em condições diversas, as plantas de ervilha priorizam o crescimento de raízes nos vasos que apresentaram níveis de nutrientes. Então, essa que é a questão que talvez pudesse mais causar dúvida, na minha opinião, porque tem aquela dificuldade da interpretação que eu falei que eu acho que não está muito claro, na minha opinião. Mas vamos lá. De acordo com os experimentos relatados no texto, em condições adversas, ou seja, quando a média de nutrientes está baixa, as plantas de ervilha priorizam o crescimento de raízes nos vasos que apresentam níveis de nutrientes. Então, como eu disse, essa seria a conclusão do experimento, né? O que eles quiseram mostrar, o que eles encontraram. E isso está no último parágrafo. Então,
tá logo aqui no comecinho. Quando os nutrientes estavam baixos, as plantas colocavam mais raízes no pote imprevisível. Então, a gente já pode ir para a resposta. Crescimento de raízes nos vasos que apresentaram níveis de nutrientes variáveis, que seria o equivalente aos nutrientes imprevisíveis, né? Então, agora vamos progredir para o próximo texto. Como eu falei, eu gosto de primeiro sempre ver da onde foi tirado o texto, que é da Economist, que também é uma revista informativa. Dá pra gente pensar nesse jeito quando a gente for interpretar, né? Então, começando. A study carried out by Lauren Sherman of the University of California and her colleagues investigated how use of the like button in social media affects the brain of teenagers lying in body scanners. Traduzindo, um estudo conduzido pela Lauren Sherman, da Universidade da Califórnia e seus colegas, investigou como o uso do botão de curtir nas redes sociais afeta o cérebro dos adolescentes deitados em body scanners, que seria a ressonância magnética, que a gente vai ver mais pra frente, né? 32 teens who had Instagram accounts were asked to lie down in a functional magnetic resonance imaging scanner. Então, traduzindo até aqui, 32 adolescentes que tinham contas no Instagram foram solicitados a entrar numa ressonância magnética funcional. Continuando a leitura, até o ponto... This let Dr. Sherman monitor their brain activity while they were perusing both their own Instagram photos and photos that they were told had been added by other teenagers in the experiment. Traduzindo, isso permitiu que a Dr. Sherman monitorasse a atividade cerebral enquanto eles estavam analisando as próprias fotos do Instagram e fotos que disseram para eles que tinham sido adicionadas por outros adolescentes do experimento. Continuando até vamos ver onde está o ponto aqui. In reality, Dr. Sherman had collected all of the photos, which included neutral images of food and friends, as well as many depicting risky behaviors like drinking, smoking and drug use from other people's Instagram accounts. Na realidade, a Dr. Sherman tinha coletado essas fotos, incluindo tanto imagens neutras de comidas e amigos, como outras imagens mostrando comportamentos arriscados, como o consumo de álcool, o fumo e o uso de drogas da conta de Instagram de outras pessoas. The researchers told participants they were viewing photographs that 50 other teenagers had already seen and endorsed with a like in the laboratory. Os pesquisadores falaram para os participantes que eles estavam vendo fotografias que outros 50 adolescentes já tinham visto e dado like. Então eles meio que tentaram sugestionar os participantes, né? Daí o último parágrafo aqui, vamos até o ponto. The participants were more likely themselves to like photos already depicted as having been liked a lot than they were photos depicted with fewer previous likes. Então os participantes eram mais propensos a curtirem, darem um like, e nas fotos que já tinham tido mais curtidas do que aquelas que tivessem menos curtidas. When she looked at the fMRI results, Dr. Sherman found that activity in the nucleus accumbens, a hub of reward circuitry in the brain, increased with the number of likes that a photo had. Quando ela olhou para os resultados da ressonância magnética funcional, a Dr. Sherman descobriu que a atividade no núcleus accumbens, que é um local de circuito de reward, que seria circuito de recompensa no cérebro, aumentava de acordo com o número de curtidas que uma foto tinha. Eu acho que esse texto está um pouco mais assim direto, não tem tanto assim o que falar, vamos ver. No primeiro parágrafo eu queria apontar esse phrasal verb. Para quem se lembra, phrasal verb é um verbo seguido de uma preposição e isso forma um conjunto com um significado próprio. Então, se a gente for pegar só o verbo carried, seria do verbo to carry, que seria carregar. Mas quando a gente junta carry com a preposição out,
o carried out fica com um significado diferente do que se fosse só carry. O carried out tem um significado próprio, que seria conduzir, levar para frente, enfim, alguma coisa desse tipo. Então esse é um ponto legal para a gente pensar. O que mais? Outra palavra aqui que talvez seja interessante, que talvez nem todo mundo conheça, é per use. Per use significa como se fosse analisar atentamente, ler alguma coisa atentamente, algo desse sentido assim. Então falava que os adolescentes ficavam analisando as fotos que iam passando, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Depicting, vem do verbo to depict, que seria representar. Então agora, como esse texto é bem mais tranquilo de entender, a compreensão é mais fácil, a gente pode ir para as questões diretas, eu acho. Então, questão 22. Segundo o texto, como resultado parcial da pesquisa, observou-se que fotos com imagens neutras provocaram menor impacto do que as que retratavam comportamento perigoso? Não está falando isso. Ele realmente cita as imagens neutras e as de comportamento perigoso, mas não fala qual delas recebeu mais likes. Só fala que as que tiveram mais curtidas, depois os outros iam atrás, né? Os participantes mostraram tendência a curtir uma imagem que já havia recebido um número considerável de curtidas. É exatamente esse o intuito do texto, o que mostrou a pesquisa que está sendo retratada aqui no texto, né? Letra C. Os adolescentes demonstravam certo desconforto quando solicitados a avaliar fotos produzidas por eles próprios. Não, isso não está sendo dito no texto. Pelo contrário, eles achavam que todas as fotos eram escolhidas pelos outros adolescentes. Alternativa D. As tarefas propostas aos participantes apresentaram limitações por terem foco exclusivo na rede de Instagram. Realmente só cita o Instagram, mas não fala que isso foi uma limitação, nada disso. Essa foi a rede escolhida pela pesquisadora para usar, mas não fala nada de limitação, né? Então a D a gente elimina. E a metodologia adotada no experimento confirmou conclusões de estudos anteriores sobre redes sociais. Não fala nada sobre conclusões de estudos anteriores, não cita algum estudo que já tinha sido feito nesse sentido. Então a resposta certa é a letra B, que mostra que os adolescentes curtiam as fotos que já tinham mais curtidas. A questão 23 agora, a última de inglês. Conforme o texto, a região do cérebro que se mostrou mais ativa quando da análise dos resultados da ressonância corresponde ao sistema D. Essa eu achei a questão mais difícil entre essas duas, né, para esse segundo texto, porque tinha que saber exatamente o que significava uma palavra, que é essa daqui, reward, desse termo reward circuitry, né, circuito de recompensa. Talvez desse para tentar entender pelo contexto só, mas talvez não, eu não sei. Se reward, essa palavra é meio que da mesma família de award. Talvez vocês devam conhecer o Oscar. O Oscar chama Academy Awards, então as premiações da Academia de Cinema. Então reward dá pra meio que lembrar por causa disso, né? Recompensa, premiação. Então é meio que nesse sentido, nessa mesma família. Então a resposta certa seria recompensa, e não tinha o que fazer, era uma tradução direta. Geralmente a FUVEST não tem mais feito tantas assim traduções diretas, o que significa essa palavra, mas de vez em quando aparece, e essa questão foi uma delas. Então, pessoal, nós chegamos ao fim dessa resolução da FUVEST de 2017, primeira fase. Espero que tenha sido útil para vocês. Como eu disse, é a minha primeira vez tentando fazer uma resolução dessas aqui no canal, então eu ainda estou aprendendo. Por favor, deem sugestões de como vocês preferem que eu conduza as resoluções, se esse nível tá bom para quem tá iniciante, se tá fácil demais. Vão escrevendo o que vocês pensam, que a gente vai filtrando aqui para tentar melhorar ao máximo ao longo do tempo, né? A minha ideia é fazer várias provas dessa, então se vocês também tiverem sugestões de quais vestibulares eu deva resolver, eu agradeceria bastante, porque daí eu vou entender quais provas vocês estão querendo mais prestar.
Mas enfim, acho que é isso. E como eu disse, aguardem os outros tipos de vídeo também, não vai ser só resolução de prova, vai ter aulas de gramática, vai ter aulas de vocabulário, vai ter dicas rápidas. E eu espero que essa série de inglês possa prosperar com a ajuda de todos vocês. E também se alguém estiver procurando aulas particulares de inglês via Skype, pode falar comigo que eu tô começando a entrar nessa área. Então se alguém precisar, a gente conversa e a gente combina alguma coisa. O vídeo de hoje foi esse, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações dos nossos novos vídeos, nos seguir nas redes sociais, mandar cartas para nossa caixa postal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Um abraço e até a próxima.